Graça e paz, irmãos. Vamos neste momento começar a nossa leitura no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, onde está escrito no versículo 21. Atos dos Apóstolos 20, vamos começar no versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Amém. Estamos falando que assim como os filisteus, na época de Isaque, entulharam os poços cavados por Abraão, de onde beberam Abraão e todos os seus servos, e se mantiveram vivos, e se mantiveram saudáveis e fortalecidos. Assim hoje temos os filisteus modernos dentro da igreja, que entulham os poços de onde beberam os nossos pais, a igreja primitiva e a igreja na sua existência na terra. E um entulho que se mostra muito claro logo após a fundação da igreja em Pentecostes, quando após todos começaram a pregar a salvação por fé no trabalho de Jesus Cristo lá na cruz, a isso chamamos de justificação por fé. Esse é o trabalho de Jesus. O entulho que veio foi exatamente para tirar, para abafar a justificação pela fé. Foi isso logo deturpado e os falsos mestres começaram a pregar a justificação pelas obras, porque para eles a justificação por fé é balela. Não existe, não tem como explicar. Aqui em Atos, no versículo 20, no capítulo 20, no versículo 21, nós lemos: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, naquela época, não podia imaginar que hoje esta é a pregação que precisamos, porque essa verdade seria coberta pelo entulho sujo e estranho à verdade e impediria que milhões de pessoas pudessem beber e se saciar a sua sede da água da misericórdia e da graça de Deus, mas levando as pessoas a buscar a salvação pelas suas obras, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Por causa desse entulho, a igreja viveu o seu período negro da história. Por muitos e muitos séculos, a igreja ensinou que a salvação seria conseguida por vários rituais religiosos e cerimônias. Líderes inescrupulosos encorajaram as pessoas a trazerem os amados membros da família do lugar chamado purgatório, depois de mortos. As pessoas, se contribuíssem com uma determinada soma em dinheiro, o parente amado seria solto dali para o céu. No século XVI, um jovem professor de teologia, padre Martin Luther,
ou Martinho Lutero conseguiu ver esse entulho mal cheiroso e mortal, e que a justificação não era pelas obras, mas na fé, no trabalho de Jesus Cristo lá na cruz. Essa iluminação da verdade que estava na palavra levou ao desentupimento do poço da verdade e a essa iluminação do Espírito chamamos de reforma. Imediatamente, a pura água da verdade veio à tona e até hoje se pode beber dessa água vivificadora. A justificação por obras, uma mentalidade palestina ou filisteia, tão praticada nos chamados cristãos que não tiveram novo nascimento, ainda não é bem entendida hoje. E significa que Deus recebe os pecadores e os declara justos. Quando pecadores se entregam a Jesus Cristo, crendo que ele morreu por seus pecados na cruz, eles são aceitos no Filho de Deus. Isso só acontece no cristianismo. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em seu Filho Jesus Cristo. Quando Deus justifica pecadores, ele os declara livres de toda e qualquer penalidade. Quantas vezes eu tenho encontrado na igreja pessoas que não estão seguras da sua salvação. Outro dia, uma mulher ligou para mim, desesperada, com medo, porque ela estava indo para ser internada. Ela estava indo para o hospital, ela estava com febre. E ela sabia que 90% de chance ela tinha de estar com o vírus, o corona. E ela chorava desesperada, irmã, ora por mim. Eu disse para ela, você tem certeza do que você vai encontrar do outro lado? Se você sair dessa vida daqui, ela deu um grito. Cristã de muitos anos, não sabe o que vai encontrar. Nós sabemos que saindo desse corpo, o grande sorriso e o abraço do nosso Mestre e Senhor Jesus. Que lindo, que lindo. E quantas vezes eu tenho encontrado pessoas assim, não tem certeza da sua salvação por causa desta mentalidade palestina ou filisteia, que quando se mantém a afirmação de que ninguém pode ter segurança de salvação, é mentalidade palestina na igreja. Se você se rendeu a Jesus Cristo de todo o seu coração, você é filho de Deus, não pode ter dúvida. Em Efésios 2, no versículo 8, está escrito, porque pela graça sois salvos, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente, é graça de Deus para o pecador. Salvos, pela graça sois salvos. Isso indica algo que já aconteceu. Já está pronto. Uma vez justificados, precisamos da santificação para irmos ficando cada dia mais parecidos com Jesus. O que existe de maravilhoso na justificação é que não precisamos de pagar por um tempo, porque Jesus já pagou tudo lá na cruz. Está tudo pronto. O preço está pago. A salvação é nossa. O reino de Deus é para nós. Somos justificados de uma vez só,
Porém, a busca do perdão é contínua no sentido que somos pecadores. Você sabe, você tem consciência quantas vezes vem aqueles maus desejos, aqueles maus pensamentos brotam lá de dentro que até você se assusta. Então, essa busca, ela continua. Quando Jesus ensina seus discípulos a orar, ele diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos os nossos pecados, assim como também perdoamos os nossos devedores. Ué, mas você já não está salvo? Mas ele diz: perdoa-nos os nossos pecados. Isso está lá em Mateus 12. Fomos salvos, estamos salvos, somos, mas continuamos pedindo perdão, porque todos os dias as nossas tendências, as nossas inclinações nos levam a pensar não como Jesus, mas como pecador. Assim, se nós temos que perdoar todo o tempo, alguém precisa estar sendo perdoado. E esse alguém pode ser você, pode ser eu. Lá em João 13, você lembra? De 1 a 11, nós vemos uma boa ilustração para isso. Quando Jesus estava na mesa com seus discípulos, ele se ofereceu no final para lavar os pés dos seus discípulos. Quando chegou a vez de Pedro, imediatamente Pedro disse: não, nunca me lavarás os pés. Ele se sentiu indigno de ter os pés lavados por seu mestre. Mas Jesus olhou para Pedro e respondeu, no versículo 8 do capítulo 13 de João: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar. A reação de Pedro, você lembra desse evento? Foi pedir-lhe que lhe lavasse não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele já queria um banho, parece. Mas Jesus então mencionou um costume do visitante. O visitante tem o hábito de se lavar, tomar o seu banho quando ele é convidado para uma casa, para um banquete. Aí ele chega lá e na entrada ele tem os pés lavados. Naquela época, as pessoas andavam em caminho de poeira. Ele diz, quando o visitante chegava, ele só tinha que lavar os pés, porque tudo já estava limpo. Quando nós chegamos para Jesus e somos justificados, recebemos um banho espiritual e ficamos limpos. Mas enquanto nos movemos pela sujeira e poeira deste mundo, constantemente precisamos de ter os pés lavados pelo Mestre. Precisamos buscar arrependimento da sujeira que vem do nosso coração, das nossas más obras, das nossas más atitudes. Então é isso que Jesus disse. Aqueles que estão limpos só precisam ter lavados os pés. Aquilo que foi sujado, ou que foi sujo, desculpem, pelo seu movimento, pelo seu andar neste mundo. É isso que Jesus diz. Você já está limpo, mas os pés têm que ser lavados. Constantemente precisamos ter os pés lavados pelo Mestre e por isso nós precisamos ser perdoados de quase tudo o que nós fazemos. Pela justificação. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós lemos lá em Romanos 8, no versículo 15,
mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Lá em Gálatas 6:6 está escrito: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do Filho para vós, pelo qual chamamos Abba, Pai. Em Romanos 8, no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha, uma vez eu ouvi uma pregação de um grande mestre meu, que ele diz: só quem é filho pode reconhecer o filho. Se um irmão seu, filho do seu pai, chegar no meio de uma multidão, ninguém o conhece, mas você sabe, é filho do meu pai, é meu irmão, não é? Então, por isso, reconhecemos Jesus. Nada pode ser mais claro do que isso. Se alguém com mentalidade palestina ou filisteia trouxe a você algum entulho que tem bloqueado a água fresca e pura justificação pela sua fé em Jesus Cristo, precisa fazer como Isaac, meu irmão: cavar, jogar fora o lixo e beber da água pura que a igreja primitiva bebeu, e estar certo de que nenhuma obra poderia nos justificar. Só a cruz em Jesus Cristo, só a cruz, só a salvação em Jesus Cristo. No momento em que você se rende, você recebe não apenas a salvação, a justificação. Deus lhe justifica. Significa que você pagou todo o débito do pecado. Está tudo pago em Jesus Cristo. Não foi você que pagou, ele pagou o seu preço. Ele lhe comprou com todo o seu débito. Está tudo pago, está tudo pronto. Deus lhe justifica e lhe dá o Espírito Santo, que é o selo de propriedade do Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém. Tenha no seu coração a certeza da salvação pela obra de Jesus lá na cruz e não pelo seu trabalho aqui. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.